Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo e hoje a gente tem um papo super legal sobre viagens mulheres que viajam sozinhas. Já ia falar viagens com filhos. Opa, não. Hoje é mulheres que viajam sozinhas. E hoje, pela primeira vez, eu vou ter 3 convidadas, né? Eu vou testar esse novo recurso do Instagram, então assim, não sei direito como funciona, então perdoem se eu fizer uma baguncinha aqui. Mas hoje a gente tem como convidada a Júlia, do Queijo Viaja, a Suzana, do Sucalins, e a Karine, do Sucalini Gomes. Todas elas são mulheres que fazem parte do projeto Elas pelo Brasil, né? Cada uma de um estado diferente, que eu tive a oportunidade de conhecer através desse projeto. E todas elas têm em comum, né, essa questão de viajar sozinha. Hoje eu viajo em família, né, como vocês sabem, mas nem sempre foi assim. As minhas primeiras viagens eu tava completamente sozinha. E assim, não foi uma questão tão grande pra mim, porque na verdade pra mim foi pura falta de opção. Ou fazia dessa forma ou não viajava. Mas eu sei que muitas mulheres têm medo e realmente às vezes até deixam de viajar por essa questão, tá? Então eu vou adicionar aqui as minhas convidadas. Ainda não sei direito como eu vou fazer isso, gente. Mas vamos lá. Suzana, vamos esperar a Karine entrar. Oi, Olá, gente. tudo Boa bom? noite. Tudo bem, Nata? Tudo bem, Natasha? Tudo bom? Ótima. Só esperando a Karine, mas tô falando aqui com ela por mensagem, acho que daqui a pouco ela já deve entrar, tá preparada. Daqui a pouco ela entra. Calor que tá aqui, gente, na Bahia. Muito calor. Já porque aqui também tá bem quente, viu? Queria muito Muito. agradecer vocês por terem aceitado esse convite. Estou muito feliz. Primeira vez que faço um bate-papo assim com mais gente. Ah, a Karine entrou. Deixa eu colocar a Karine aqui na Eu estou tela. adorando esse novo esquema de lives, né? Porque fica muito mais interativa, mais divertido, Sim, mais sem contar tempo, assim, um ninguém papo percebe. mesmo, né? Oi, gente. Olá! Não reparem que eu tô no trabalho. Tô aqui com fone, tentando que vocês não escutem os barulhos de lá. Não, vai dar certo, vai dar certo. Então, eu queria muito começar agradecendo a presença de vocês. Acho que o bate-papo vai ser muito legal. Vai servir um pouco para a gente contar assim, as nossas experiências de viagem, né? Como foi para a gente superar esse medo de viajar sozinha. E também dar dica, né, para as pessoas que têm alguma segurança, algum medo, né? A gente sabe que não está exatamente o momento mais propício para viajar, né? Mas nesse momento é justamente que a gente começa a planejar para que quando tudo estiver normalizado, a gente possa colocar os nossos planos aí em prática, né? Então, vocês que estão assistindo a gente aí também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, só colocar no chat que a gente vai respondendo. E aí eu queria começar perguntando para vocês como é que foi a primeira vez de vocês, né? A primeira vez que vocês viajaram sozinha. Porque para mim, eu já estava no faculdade. Eu nunca fui uma pessoa que viajei muito, assim, né, na minha infância, na minha adolescência. Isso só surgiu na minha vida depois que eu já era adulto, depois que eu já estava na faculdade. E eu fazia faculdade de turismo, né? E tinha aquela coisa de ser um diferencial, você fazer um intercâmbio. Eu queria muito fazer um intercâmbio, mas planejei tudo com uma amiga, fiquei um ano pesquisando agência, isso e tudo mais. Chegou na hora H, não rolou por questões financeiras mesmo. E ela acabou indo sozinha, e eu só consegui quase um ano depois, naquele programa, não sei se você conhece, é o Work Experience. Você ia no período de férias, né, da faculdade, você ia trabalhar, e aí eu consegui ir porque o dinheiro que eu ganhava lá trabalhando era o dinheiro que eu dava para me manter. Então, assim, para mim, foi meio, ou você vai desse jeito, ou você não vai, porque era uma oportunidade única, não tinha como esperar outras pessoas para irem comigo, até porque era uma questão
mais cara, né? Fazendo intercâmbio e tudo mais. Então, ou eu ia sozinha, ou eu não ia. Né? E a partir daí, eu meio que perdi o medo. Hoje eu penso que talvez eu tenha sido meio imprudente em algumas situações. Eu acho que hoje em dia eu tomaria um maior cuidado. Mas foi isso, eu não tive muito o que pensar, porque era uma oportunidade, ou eu ia ou eu não ia. E eu queria saber como é que foi para vocês. Quem vai primeiro? Eu? Vai, pode ir. Tá. Já foi meio como a Natasha também, eu meio que não tive escolha. Na verdade, minha primeira viagem não foi uma coisa planejada, foi bem uma loucura, assim, de uma cabeça de 18 anos. Era a minha primeira férias, né? Era o meu primeiro emprego, aí eu peguei o primeiro dinheiro das férias e fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse tanto de dinheiro? Vou viajar. E aí foi assim, meio de. Eu tive uma semana realmente pra assim, decidir o lugar que eu ia e tal, e era no meio do ano, outubro, então só eu tava de férias, não tinha mais ninguém por aí. Eu solteira também, aí achei uma passagem na promoção, comprei e fui também, na cara e na coragem, sozinha. Foi uma coisa assim, meio maluca. E aí, depois da primeira vez que eu fui, pronto. Eu vi que eu podia ir uma vez, e aí todas as outras acabaram acontecendo também, mas foi meio no embalo. A minha primeira viagem foi por conta de estudos, que eu queria muito fazer um curso, né, uma especialização fora de Manaus, que eu não tinha aqui. E daí eu falei, eu nunca tinha viajado sozinha, já tinha viajado algumas outras... Assim, eu nunca viajei com família, eu sempre viajei eu sozinha, mas com outras pessoas agrupando. Porque na época que eu dançava, a gente tinha grupos de dança, então eu ia sozinha no meio do grupo de dança. Mas com família e tal, nunca viajei. Mas a primeira vez que eu fui 100% sozinha e resolvendo tudo foi por conta de estudos. Então, eu também não tinha muita noção do que fazer. Eu ia perguntando às pessoas na louca ali, ia me virando. Eu tinha só o nome do endereço do lugar que eu ia ficar, o endereço para onde eu ia. E vai no fé, entendeu? E foi assim, depois disso eu aprendi que eu conseguia me virar mesmo e daí eu fui desenrolando as outras. Bom, igual eu. Eu já tinha viajado na adolescência para cidades próximas, eu ia sozinha, né, visitar parente, mas nada demais, né? E aí eu inventei, assim, foi tipo, do nada, eu quero viajar, porque eu sempre quis fazer trabalho voluntário. E aí eu fiz um intercâmbio de trabalho voluntário pela ESEC, não sei se vocês conhecem. E aí foi bem bacana, porque foi 2 meses morando no Peru, e assim, é igual vocês falaram, descortinou assim para uma realidade que, tipo, fui para outro país, que eu nem falava a língua, agora eu posso fazer qualquer coisa. Tipo assim, mundo bem essa meu. sensação. Uhum. A gente volta outra pessoa, né? Com certeza. Se sentir a Mulher Maravilha. É muito isso. Mas assim, vocês sabem, eu também, como a Karina, também fiquei mais tempo fora, né? E assim, eu sofri muito no início, sabe, gente? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso tanto trabalho. Então, assim, tem as coisas boas, né? Mas acho que é importante falar assim, eu também chorei muito. Eu também... Medo. Então, assim, tem, que a gente sempre fala das partes boas, né? Mas assim, tem os altos e baixos, né? Tem dias que você quer voltar, tô com saudade, não sei o que vai fazer. Só que só tá passando, né? E aí, olhando pra trás, né? Hoje, assim, tem quase 10 anos que eu fiz esse intercâmbio, né? Hoje eu nem lembro porque eu chorava, ou as partes ruins, eu lembro das partes boas. Mas é importante falar isso. Porque às vezes a pessoa tá lá sofrendo agora, nesse momento, e acha que é meu beijo pra todo mundo, e não é assim, né? Agora eu fui muito mal educada. Porque eu fui lá, apresentei vocês antes de vocês entraram, e eu não apresentei vocês depois, né? Se apresentem, meninas. Isso acontece. Podem seguir a mesma ordem. Pode seguir? Seguimos, vai deixar a ordem? Então tá bom, eu sou Kézia, a gente Kézia Juliane, oi. Sou perfeita de viagem, tenho 29 anos, sou baiana,
nascida e criada no Dendê. E é isso, eu sou viajante desde os meus 18 anos, como eu disse, né? Assim que eu consegui a minha independência financeira, meu outro pai começou a trabalhar, então desde lá sempre venho viajando, eu já tô com 29 anos. E aí, pelo menos uma vez no ano, eu sempre tento tá indo para algum lugar novo, conhecer algum lugar novo. Eu sou uma viajante do Brasil, tá? Eu só saí do país uma vez, que foi na minha primeira vez. Eu resolvi, fui para Argentina, fui para o Chile, mas só foi essa vez. Todas as outras vezes foram viagens aqui dentro do Brasil mesmo. E é isso, gente. Sou professora, em auxiliação de viajante. Bom, eu sou a Suca, que na verdade o meu nome mesmo é Suzana, mas Suca é o nome artístico, eu falo assim. Todo mundo me conhece como Suca, então fica Suca mesmo. Eu sou daqui de Manaus, do Amazonas. Como a Ju falou, eu também sou viajante. Eu crio conteúdo por aqui. Eu também sou viajante do Brasil. Eu saí também do Brasil só para Venezuela, aqui perto, e nas fronteiras também. Quando eu fui para Foz, eu fui na fronteira ali do Paraguai e tal, mas nunca fiz uma viagem internacional, assim, de passeio mesmo, sabe? Grandona e tal, além da Venezuela. Eu falo também, além de conteúdo de viagem, né? Eu falo de um lifestyle mais saudável, sobre vegetarianismo, coisas naturebas, enfim. É isso. Acho que é essa a apresentação. Bom, gente, eu sou a Karine, moro aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Sou dentista e sempre que sobra um tempo, eu tô no mato, numa cachoeira, que é só que vocês veem no meu Instagram. Eu mato no meio da cachoeira. E eu também só conheci o Peru, além do Brasil, nas outras viagens foi tudo por aqui mesmo. Esse ano eu queria ir pro Chile, né? Mas o Covid não tá ajudando a gente, fazer o quê? E é isso. E aí, deixa eu perguntar pra vocês, não sei se isso aconteceu com vocês, né? Comigo foi assim. Depois, né, que eu voltei e tudo mais, um monte de gente me fala, nossa, mas você é muito corajosa, porque você viaja sozinha e tudo mais. Eu acho que isso é um comentário geral que as pessoas costumam fazer. E aí, eu fico me perguntando se essas dúvidas são maiores em relação à insegurança de você estar sozinho em um local que você não conhece, porque tem essa questão, sim, da insegurança em si, mas tem a questão da segurança física mesmo, né? Porque a gente estava exposto, né? Quando a gente está viajando, a gente não conhece exatamente os lugares, a gente não conhece por onde a gente está andando. E sei lá, até no Rio, né? Às vezes até nos lugares que a gente conhece, às vezes até você já fica com medo sozinho, né? Às vezes é até bom você estar acompanhado com outras pessoas. Então tem a questão também de segurança, de problemas de violência. O que vocês fazem? Vocês pensaram nisso? Porque eu vi que a maioria daqui viajou por isso também, né? Na primeira vez. Mas vocês têm alguma dica de segurança, alguma coisa que vocês tentam fazer ou que vocês não recomendam que as pessoas façam? Para se resguardar mesmo, né? Porque, infelizmente, é uma questão que a gente tem que se preocupar, né? Eu pessoalmente, viajei mais sozinha no exterior do que aqui no Brasil. E eu acabei me sentindo relativamente um pouco mais segura, porque a gente tem essa imagem, né, de que lá fora não é tão violento, né, quanto algumas situações que a gente vê por aqui. Não que não exista, tá, gente? Existe. Mas a gente... Eu fui roubada, por exemplo. Você foi roubada? Não, graças a Deus, assim, nada desse tipo nunca aconteceu comigo em nenhuma viagem, nem lá fora, nem por aqui. Mas existe o medo, sabe, de sair sozinha à noite, né, de pegar um táxi. Eu morria de medo de pegar assim, táxi ou coisas do tipo. Porque fora era muito fácil. Lá fora eu ia no transporte público, né? Que é muito mais fácil. Mas aqui dentro do Brasil não é em todo lugar, não é em toda situação. Então, assim, o que vocês fizeram? Se foi o medo de vocês também? Vocês têm alguma dica? Eu acho que na verdade, o fato da gente ser mulher, a gente já tem o medo, né? Então, sim, a gente precisa lidar com isso. É perigoso, né? Ser mulher, viver sendo mulher já é um perigo, né? Na estrada, então.
Mas, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar sempre é a questão da rede de apoio, né? Ter uma rede de apoio, uma rede de segurança. Então, eu mesmo, quando viajo, sempre tenho meu roteiro, né? Os contatos, os lugares que eu vou passar, eu sempre deixo com alguém que está ficando com a minha família ou com os amigos. Sempre estou em contato com os meus pais, com a minha mãe, né? Todos os dias que eu estou viajando, todo dia à noite, ó, mãe, eu vou te ligar às 7 horas, sabe? Todo dia e eu tento manter essa rotina, ou mandar mensagem, porque assim, em casa, você meio que se sente mais segura, porque você sabe que tem alguém aqui, né, que meio que tá sabendo onde é que você tá, o seu roteiro. Então, eu sempre tento ter isso e também quando chego no destino me juntar a outras mulheres que também têm que a gente só. Deu uma travadinha aqui no final, mas eu acho que deu para entender. Eu acho que essa questão do roteiro que você falou é muito importante, porque a gente tem que realmente planejar com antecedência, né? E você sabendo exatamente o que você vai fazer durante o dia da viagem, é mais fácil. É uma segurança também para as pessoas que te conhecem, né? Eu acho que eu e Karine não fizemos muito isso, porque a gente ficou muito tempo, né? Na nossa primeira viagem, a gente ficou muito tempo longe, então não tinha muito essa questão do roteiro. Por isso que eu falei que, assim, eu pensando agora em muitas situações meio imprudentes, sabe? Hoje em dia eu não faria coisas assim. Mas são situações diferentes, né? A gente estava morando por um tempo no país. Então, tem esses três saltos. Mas para quem está viajando, uma viagem relativamente curta, né? É muito importante realmente essa questão do roteiro. Sim, Super. eu mesma, por exemplo, desculpa interromper, gente. Não, imagino. Eu fui, tipo, sem nem saber quais partes eu iria conhecer, porque eu fui mais focada no trabalho voluntário. E lá, conhecendo outras pessoas, falando, não, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. E aí a gente acabou viajando em grupo com pessoas que a gente conheceu lá. Que isso que é o bacana de viajar sozinha, da amizade que a gente faz. Todo mundo, quando fala, você gosta de viajar sozinha, mas não é chato fazer as coisas sozinhas. Não, essa que é a graça. A gente conhece muita gente legal e faz muita amizade. Eu mantenho um contato até hoje, de 3 anos atrás. Isso é muito bacana. Mas eu, assim, até que eu ainda tive um apoio, como falaram, mas em relação a pessoas que eu conheci lá, né? Tipo assim, olha, aqui é perigoso pegar Uber, então vai de táxi, me manda localização, vou te acompanhar, essas coisas bem básicas já. Tanto que teve um dia, um fato curioso, né? Eu em Lima, na capital do Peru, resolvi pegar um Uber por ser mais barato. Lá eles não recomendam pegar Uber, né? Aí a minha mamá peruana, que eu tinha ficado hospedada na casa dela, fez eu mandar pra ela a localização, uma foto da cara do moço, ela me ligou, fez eu falar o nome dele em voz alta pra ele saber que ela sabia quem ele era. Aí assim, ela até conversou com ele no telefone, aí ficou tudo certo. Isso é ótimo. Eu acho que a gente vive num medo constante, né? E às vezes a gente precisa saber entender que esse medo, ele é só um alerta. Existem mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Então a gente tem que também acreditar de que a gente vai conseguir fazer mais coisas boas do que ficar focado naquelas coisas ruins, né, que podem acontecer. Isso não é ser imprudente. É só, tipo, realmente se focar, né, na possibilidade das coisas boas. Então, algumas formas que eu uso é, tipo, por exemplo, se eu vou ficar num hostel, eu falo com o recepcionista do hostel e falo, olha, estou sozinha, estou indo em tal canto, você pode me acompanhar a localização do Uber? Se eu não voltar até tal hora, você consegue entrar, sabe? Tipo, sempre pedindo, fazendo aquela rede de apoio meio que... tipo, eu sou mulher, cara. Obviamente, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas por medo. Mas eu tô sendo, tipo, prudente de garantir que se acontecer alguma coisa, as pessoas estarão sabendo onde eu estou, com quem eu estava, o que estava acontecendo. E sempre mantendo contato com as pessoas de casa. Tem outra forma, assim, também, que tipo, se eu for fazer um passeio, eu gosto de contratar um guia de turismo, geralmente mulher, né? Dou uma preferência para mulher, porque aí me sinto mais segura, não vou tão sozinha, assim, pro meio do mato, né? Porque
no meio do mato você já não tem sinal de celular, então já é algo assim bem mais perigoso. Então, algumas dicas assim que eu faço, né? Quando eu faço isso, de viajar sozinho. E você falou uma coisa que eu acho que é muito legal, que é a questão do hostel, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado pela experiência de ficar em hostel, né? E eu acho que é importante falar isso, porque pra mim é super normal. Até hoje mesmo viajando em família, eu fico em hostel. Porque assim, eu amo hostel, gente. Você conhece pessoas, tem um ambiente descontraído, sabe? Tem sempre aquele momento ali de brincadeira. Então, assim, eu adoro ficar hostel até hoje. Mas tem muita gente que torce o nariz, sabe? Ai, hostel, como se fosse, assim, não tem o luxo de um quarto de hotel, 4, 3 estrelas, mas em compensação, o que você ganha de conhecer pessoas, de se aproximar de pessoas, é muito legal, né? A Karine falou uma coisa que eu compartilho totalmente. Apesar de ter viajado sozinha, eu não fiquei sozinha nas minhas viagens. O sozinha é só o momento de você sair de casa, né? Eu tô pensando, já que 20 Não, dias, eu desci do voo, tinha uma brasileira, já fiz amizade com ela, a gente já ficou no aeroporto juntas. É instantâneo. E é engraçado, né? Não sei se Eu isso costumo acontece com dizer. vocês, mas comigo é engraçado que as coisas vão se organizando de uma forma assim super sincrônica. Eu vou, tipo, eu quero fazer tal coisa, quando eu vejo já apareceu fulano que quer fazer também, aí já juntou, e já fez aquilo e já desenrolou. E vai assim, vai desenrolando de uma forma assim que não precisa estar. Eu tenho que fazer. Só vai acontecendo. E quando eu vejo o passeio já tá feito, já tá todo mundo amigo. É super engraçado. Assim, como fica sincrônico quando você se entrega, né? Quando você se permite. Sim. Eu acho que tem muito a ver com essa sintonia também. Comigo também foi assim. Meu primeiro show na Europa, assim, eu fui totalmente sozinha. E eu cheguei à noite, morrendo de medo, procurando endereço de hostel, sabe? Aquela escuridão. Eu já tava assim, gente, onde eu me meti? Por que eu fiz isso? Cara, no dia seguinte, eu já conheci pessoas, sei lá, daquele ponto em diante, sempre tinha alguém seguindo o meu roteiro ou eu me adaptando ao roteiro de outras pessoas, né? E é muito legal. Sabe, encontrei amigo meu do Brasil em Roma, tipo, do nada, sem combinar. Então, eu acho que Uma coisa que você sempre vai encontrar é brasileiro, né? Oi? Eu tenho uma coisa que você sempre vai encontrar é brasileiro. Não importa onde você esteja, sempre vai ter um brasileiro. Eu tenho uma história muito engraçada, que quando eu fui pra Chapada dos Veadeiros sozinha, eu conheci uma menina lá, e a gente foi, tipo, amizade média assim, fácil, entendeu? A gente fez um monte de passeios juntas e tal, dividiu rosto, não sei o que, não sei o que. Beleza, aí a gente manteve contato por internet e tal, etc. Quando eu fui para Ilha Bela, vocês acreditam que ela foi na mesma data e a gente não estava se falando? Quando eu mostrei assim que eu estava em Ilha Bela e tal, ela não acredita que tu tá aqui. Aí eu falei, como assim? A gente vai se encontrar aí agora. Sério, juro para vocês, foi muito louco, muito engraçado. É isso, eu também acho. Pode até parecer inocente da gente falar, mas o que a Açúcar falou eu acredito muito também. Claro que a gente, sei lá, ter esperança de que a maioria das pessoas são boas, sabe? O que não nos dá o direito de ser imprudente. Por que eu falei lá no começo que eu fui imprudente? Nessa minha primeira viagem, no intercâmbio que eu fiz, não sei se você conhece o Couchsurfing. O Couchsurfing é um site seguro, né? Porque as pessoas oferecem companhia para passeio, um sofá para ficar em casa, uma hospedagem, enfim. Nada contra o Couchsurfing não, né, gente? E aí você tem a avaliação das pessoas, né? As pessoas sabem ali, aí você sabe, tipo Uber, você sabe se aquela pessoa tem avaliado, se não é. Então, eu fiz um intercâmbio em 2011, né? Tem 10 anos. E isso não era muito conhecido no meu ciclo, nem nas meninas que eu conhecia. E eu comecei, enquanto eu entrei no Couchsurfing,
e pedi companhia para fazer um passeio. E eu, olha que tonto, eu fiquei com vergonha de falar para as pessoas que eu estava me comunicando com pessoas pela internet que eu não conhecia. Então eu fui lá, saí com a pessoa para tomar um café e não avisei para ninguém, nem para os meus pais, nem para os meus colegas de quarto. Isso é perigoso, porque, graças a Deus, não era uma pessoa mal intencionada, a gente realmente tomou um café, conversou sobre o lugar que a gente estava apenas. E foi super tranquilo, super seguro. Mas eu não avisei ninguém. Então, por isso que eu falei que na época eu tomei atitudes que eu não faria, né? Que hoje eu considero prudente. Porque é isso, assim, é sempre importante que as pessoas tenham uma mínima noção de onde você tá, para você se precaver. Mas fora isso, né? Mesmo eu sendo imprudente, graças a Deus, aconteceu tudo bem. É mais um alerta para que as pessoas não façam mesmo, não fiquem com vergonha. Exatamente. Você vai sair com pessoas, enfim, acontece. Você falou de Couchsurf. Aqui no Brasil tem um aplicativo só de mulheres, né? Que é o Sister Wave. Não sei se você... Eu acho que vocês conhecem, né? Que ele é bem... É do mesmo estilo, só que é só para mulheres. Eu acho super legal. Nunca usei. Conheço. Esse eu não conheci, não. É muito interessante. Eu conheço, Vou mas eu escrever escutei, aqui. mas E Karine caiu, gente. Ela tá no trabalho. Daqui a pouco ela deve voltar. Vamos, Sister Wave. Vou pesquisar, porque eu realmente não conhecia, que eu falei, né? Agora eu já tenho 7 anos, que eu já tô numa outra vibe, né? Já tô viajando em família. Sim. Mas são experiências que ficam, né, pro resto da nossa vida e que trazem uma segurança muito grande pra gente também, independente de qualquer coisa. E aí me conta, gente, vocês que estão acompanhando a gente pelo chat, se vocês tiverem alguma dúvida, né, coloquem aí pra gente tentar responder, pra gente falar. Karine voltou. Deixa eu aceitar ela aqui. E assim, vocês têm alguma experiência marcante, algum momento que vocês queriam falar das viagens? eu quero falar só uma coisa, para quem tem esse receio de viajar sozinha por ter medo de ficar muito sozinho também na viagem, o legal são os grupos também, né? Existem muitos grupos no Facebook de destinos, né? Eu já fui para vários lugares assim, por grupo Jalapão mesmo. Eu queria ir muito, só que é um destino muito caro para você fazer sozinha. E aí eu entrei no grupo do Facebook e consegui umas 4 meninas que estavam indo na mesma data que eu estava pensando. E aí a gente se conheceu lá. Então tem essa opção também, né, de você buscar grupos do lugar que você está querendo ir e aí já ir mantendo aquele contato. Ano retrasado também eu fui para Barra Grande com uma menina que eu conheci num grupo e a gente se conheceu só lá no lugar e tal. Então isso também é uma opção legal para quem ainda tem esse receio aí de ir totalmente sozinho, né? Eu tenho algumas experiências, na verdade. Uma delas foi uma que eu falei assim, eu realmente vou me permitir desbloquear todos os medos em relação a isso. Aí o que eu fiz nessa viagem? Eu fui para um lugar que eu já tinha ido, que é a Chapada dos Veadeiros, que eu já conhecia um pouco, para me dar um pouco dessa segurança. E só que quando eu tinha ido sempre com alguma outra pessoa, algum amigo daqui e tal, e era só eu, a pessoa e o carro. Dessa vez eu falei assim, eu vou sem carro, vou resolver as coisas lá do jeito que desenrolar. Aí eu peguei carona para chegar lá, andei de carona, que tem um aplicativo chamado BlaBlaCar. Eu fui pelo aplicativo, eu andei de noite na estrada, junto com o guia, conheci essa amiga, fiz essa amizade também. Então, cara, sério, eu desbloqueei total. E eu acho que isso foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei e falei assim, meu Deus, é agora. O que eu faço agora? O que eu inventei de fazer? Aí as coisas foram acontecendo. Eu falei, não, calma, respira. Tu quer isso, se desbloquear, tu vai resolver aqui, as coisas vão desenrolar. E foi desenrolando tudo, assim. Então, eu acho que essa experiência me marcou muito por eu ter me permitido viver sem o medo, né? Eu fui para um lugar que eu já sabia que era mais seguro,
porque lá realmente é um lugar, assim, diferente, né? Diferenciado energeticamente. As pessoas que estão lá são muito espiritualizadas e tal. Tem as coisinhas ruins, mas, tipo, a maioria das pessoas são bem espiritualizadas. Então, eu já fui para um lugar que eu sabia que era mais seguro, que eu já conhecia um pouco, mas eu me permiti viver algumas experiências que eu, normalmente, sendo mulher, na minha cidade, eu jamais faria. Que eu tenho medo de ir na esquina sozinha. Mas lá eu falei, eu quero me desbloquear desses medos. E foi muito importante essa experiência para mim. Eu acho que isso me trouxe um empoderamento muito grande, sabe? Assim, tipo, caraca, eu sou mulher, eu posso tudo. E você, Karine, tem alguma experiência marcante, alguma coisa que você queira compartilhar? Deixa eu pensar aqui, gente. Não acredite em tudo que lhe falem, gente. Eu fui enganada. Mas tô brincando. Enganada pode dizer. Por exemplo, como sempre falaram, a gente sempre encontra brasileiro, né? Tudo que é canto. E aí, no hostel que eu fiquei, numa cidade, em Huaraz, a gente ia fazer a trilha no outro dia, tipo, como é que é a trilha? Não, essa é tranquila, do outro dia que é mais pesada. Iludida que eu fui. Tu já sabe, não? Gente, achei que eu ia morrer. Não precisa nem de tênis, a filha da praia havaiana mesmo. Que benditos brasileiros de Porto Alegre. Nossa, eu memorizei a cara, fiquei com raiva, não teve nada de tranquilo. E engraçado. Exatamente nessa trilha, eu lá morrendo, né, subindo as montanhas, fui sentar do lado de um rapaz, né, barbudo, com óculos coloridos. Aí eu pedi pra ele em espanhol, né, perguntei se eu podia sentar, ele falou, pode, né, em espanhol. Aí eu olhei pra ele e disse, você é brasileiro, não é? Eu não era brasileiro. Aí nessa trilha mesmo eu encontrei com um monte de brasileiros. E só de olhar a gente se reconhece, né? Sim. E se ajudam, né? Pelo menos assim, óbvio, esses te enganaram. Mas eu acho que a maioria das vezes rola uma identificação, né? Não sei, pelo menos nas minhas experiências, assim. E eu acho que uma coisa a gente cria um civirômetro, que eu chamo assim, porque você sabia, às vezes acontece algumas situações, já vamos falar de perrengue. Às vezes acontecem umas situações que você não tem pra quem pedir ajuda, né? Não sei se você tem um redor. E você acaba, assim, aí não tem vergonha, aí não tem bagulho diplomático. Não, eu tenho um bom exemplo disso. Diga. Na minha volta, eu não me confundi com os horários, por conta de lá ser somente 12 horas e não 24, não perdi o meu voo pro Brasil. Nossa, quem nunca? Nossa, gente, eu só tremia e chorava. Na hora que eu percebi que eu tinha errado o horário, eu só tremia e chorava. Só porque eu não tinha mais. Não, primeiro porque eu não tinha mais limite no cartão de crédito, porque como não roubaram meu celular, eu tive que comprar outro. Não. E eu falei, eu vou comprar passagem com o quê? Eu tinha, sei lá, 15 soles. Era isso que eu tinha. Que era a última hora, assim, né, da viagem. Nossa, aí olha, acho que eu nunca dei tanta sorte na minha vida. Porque aí a minha mamá peruana pegou todos os meus dados, ligou na Latam, conversou, e ela conseguiu me colocar em outro voo de graça. Nossa, cara. Não sei o que ela falou. O povo ficou com dó de mim, da coitada, que se confundiu com as datas e horários. Falou, vai, bota essa menina aí. Gente, eu passei por um perrengue também. E tem uma pergunta aqui, eu já... Só terminar de falar essa área do perrengue, a gente responde a pergunta da Deia, eu acho. Eu também tive um perrengue parecido, porque né, essa minha primeira experiência no intercâmbio foi há 10 anos atrás, né? E não era tão simples. Hoje em dia você compra um chip, você usa em qualquer lugar no mundo, e aí você não tem tantos problemas de comunicação. Há 10 anos atrás não era tão simples assim. E aí, a Karine vai ver sua salinha. Eu vou despedir de vocês, porque eu tô tendo um problema na minha casa. Eu tava pra receber um gato, mandei meu amigo levar esse gato. Parece que eles perderam o gato, não sei o que aconteceu com o meu gato. Deixa eu me informar disso. Não, mas até a próxima, gente. Foi um prazer trocar informações e experiências com vocês. Vamos fazer mais vezes. Sim. Vamos, sim.
Obrigada, Karine. Vai lá ver o seu gasto, tadinho. Tchau. Depois a gente fala mais. Tchau. Deixar aqui o arroba dela, tá ali, ó. Sou Karine Gomes. Sigam. E vamos continuar aqui. O que eu tava falando é que eu morava na época perto de Washington, né? Eu morava na Virgínia. E aí chegou a época do final do ano, né? Natal. Eu tinha uma prima distante, assim, não tinha muito contato, mas era uma prima que estava indo para Nova York. E eu falei, não, eu vou conseguir tirar folga, vou encontrar a menina em Nova York. E aí eu peguei um ônibus, né, de Washington para Nova York, são 2 horas de ônibus mais ou menos. E eu ia encontrar com elas no hotel. Então eu tava com o endereço do hotel direitinho, né? Já que não tinha celular e tudo mais. Ia só chegar e encontrar com elas na recepção do hotel. Problema nenhum. Gente, o ônibus se perdeu. E aí o ônibus ficou horas sem conseguir entrar em Nova York, porque, sei lá, acho que o motorista não sabia o caminho direito. E aí ele ficou rodando em Nova Jersey durante muito tempo. Não. E aí, tipo, eu cheguei, acho que umas 4 horas depois do que eu ia chegar, a menina já não estava no hotel, e eu não tinha como falar com ela. Eu comecei a pedir celular emprestado das pessoas que estavam no ônibus para tentar ligar pro hotel. E aí eu não sabia exatamente qual era o sobrenome que estava na reserva para tentar me transferir para um quarto. Enfim, eu consegui na segunda ligação. E aí as meninas já tinham saído, porque, né, 4 horas depois. E, enfim, eu falei, pelo amor de Deus, moço, tenta localizar elas, porque eu tô pra encontrar e eu não sei pra onde ir. Enfim, eu sei que o cara do hotel onde elas estavam hospedadas conseguiram entrar em contato com elas e elas falaram pra encontrar com elas no Empire State. Beleza. Então, assim, resolvi, né? Cheguei lá, desci do ônibus, ok, como é que eu chego no Empire State? Aí literalmente eu fui olhando pro alto pra ver o prédio mais alto pra tentar me localizar. Mas cheguei no Empire State sem maiores problemas. E aí eu tava pensando, gente, mesmo que eu encontre um lugar, como é que eu vou encontrar elas dentro do lugar? Acho que, sei lá, 5 minutos depois que eu tava ali na frente andando, elas me encontraram. Então, assim, no final as coisas dão certo. Flui, sabe? E a gente conta com a ajuda de pessoas, né? Foram pessoas totalmente estranhas, né? Eu acredito que meu inglês não era perfeito, mas consegui o celular emprestado 2 vezes dentro do ônibus, consegui a ajuda do cara do hotel. E é isso, as pessoas na maioria das vezes são solícitas, né? Que rolê. A gente conta muitas pessoas boas, né, pelo caminho. É o que eu costumo dizer. A gente vê um monte de notícia ruim e tal, né? A gente sabe que existe também gente ruim no mundo e tal, mas quando a gente viaja, a gente consegue perceber, né? O tanto de gente legal, tanto de gente boa que a gente encontrou no caminho. E que é umas histórias, assim, que a gente conta que quem não tem o costume de viajar, né? Quem não realmente nem acredita, porque não é possível. Como é que uma pessoa que não conhece e fez isso e tal, mas acontece sim. E isso é maravilhoso. E vocês têm algum perrengue, assim, pra contar, que vocês conseguiram resolver? Eu adoeci numa viagem e fui internada. Ai, Eu gente. fiquei 3 dias internada, apenas. Foi um perrengue, tava sozinha, não contei no primeiro dia para minha mãe, né? Obviamente, né? Deixar ela desesperada. Mas eu avisei meu irmão e falei o seguinte, eu tô um pouquinho ruim aqui, tô no hospital, mas amanhã eu saio. Aí fiquei lá, né? Eu chorando e tal, no corredor do hospital. Aí no dia seguinte a médica chegou comigo e falou, olha, a gente não vai te liberar, a gente vai te subir pro quarto. Aí eu comecei a chorar, eu tô sozinha, não sei o quê, eu quero ficar aqui. Aí ela falou, teu caso é muito grave, a gente vai te subir pro quarto. Aí eu, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu avisei minha mãe, eu tive uma pielonefrite, que é uma infecção renal, das células renais, né? Então, tipo, o risco de infeccionar tudo é muito grande, então por isso que eu precisava muito desse apoio, né, do quarto e tal, para estar tomando soro, enfim, medicamentos. Aí eu fiquei internada 3 dias, só que o bom é que isso aconteceu quando eu estava na minha pós, né, porque eu viajava sozinha, mas eu tinha
a minha rede de apoio da pós. Então, o pessoal acabou, tipo, me auxiliando, assim, eu mandava mensagem, ficava conversando. Aí, as pessoas que estavam cuidando de outras pessoas no hospital me ajudavam também. Então, foi Ih, o tá maior travando pra perrengue, assim, Júlia. que eu Tá, passei. deu Pra uma mim tá normal. Pra mim tá normal. Melhorou, Júlia? Deu uma travadinha com o açúcar, mas voltou. Eu peguei o finalzinho do perrengue dela. É, gente, internado é tenso, né? Doença é sempre tenso. Por isso, assim, até outra questão pra gente se precaver, né? A questão do seguro viagem. Seguro viagem. Porque Eu não sabia pra disso na época. Para viagens no Brasil, ver se o plano de saúde tem cobertura nacional, né? Porque nem sempre o nosso plano tem cobertura nacional. E aí, se não tiver, mesmo para viagens dentro do Brasil, porque eu já ouvi gente falando que assim, só contrata seguro para viagem para a Europa porque lá é obrigatório, para os outros lugares não é obrigatório, dane-se, né? E aí passa por um perrengue desse, a conta é muito maior depois. E é tão baratinho, né? Assim, barato pensando no contexto todo da viagem que não vale a pena esse risco, né? Ju, você tem algum perrengue para contar? Perrengue grande. Não, acredito que eu não tenho só um perrengue. Quando eu fiz um mochilão pelo Nordeste, eu fiquei de pegar uma carona com a pessoa que eu conheci no hostel, né? Eles estavam seguindo viagem na mesma direção. E a gente estava em João Pessoa e a gente ia para Pipa. E aí eu fiquei de pegar carona, né, com esse pessoal, com 3 pessoas que estavam viajando, uma menina e 2 rapazes, cariocas. Só que aí, do nada, na carona, o pneu do carro que a gente estava estourou. E aí não tinha step, olha só, você estava viajando com um carro sem step, e aí estrada esperando para passar um carro. A gente conseguiu levar o pneu numa borracharia mais próxima e tal. E aí conseguiu, né? Um dos meninos que estavam conseguiu uma carona, foi com o pneu nas costas e tal. Foi até a borracharia, e eu fico assim, tipo, meu Deus, será que vai voltar? Será que não vai? Será que vai embora? Será que não vai? Fica aquele negócio assim, mas no final tudo certo. Voltou o pneu e seguimos viagem. Assim, só fico muito porque os 3 já se conheciam, mas eu era desconhecida. E você fica assim pensando, ai, sei lá, será que é tudo encenação? Será que passa várias coisas na cabeça assim, na hora? Porque você fica, meu Deus, como é que eu fiz isso? Que eu não conheço o pessoal, eu tô aqui, agora do nada acontece esse negócio e eu tô no meio do nada e ninguém sabe. Então dá aquele medinho assim, mas no final tudo certo. Mas assim, perrengue muito grande comigo, nunca não. Eu sempre sou a que salva as pessoas dos perrengues, mas Eu acho assim, que quando você planeja bem, assim, você minimiza muito os perrengues, sabe? Eu também nunca passei por grandes perrengues, a não ser essa questão do celular. E também nunca passei por uma questão de doença, né? Mas tem várias coisas que você consegue minimizar muito quando você planeja bem, seu roteiro planeja bem essa casa. Agora, a Déia perguntou se a gente carrega alguma coisa de segurança pessoal. Canivete, spray de pimenta, vocês levam? Eu levo até para andar na minha cidade, eu levo, tipo, pra ir pro trabalho, na minha bolsa. É tipo sempre isso, feio. tá comigo sempre. Mas assim, para viagens, né, a gente não pode levar em mala de mão algumas coisas. E ultimamente eu tenho viajado só com mala de mão, obviamente, para economizar, porque o despacho na mala tá absurdo, né? Então eu sempre levo um canivete. E tem um canivete que ele tem que ter no máximo 7 centímetros. Só para esclarecer aí, né? Então, eu sempre ando com canivete. Eu já chego lá na hora do raio-x no aeroporto, eu já mostro, falar, ó, tem um canivete para eles não ficarem apitando lá os negócios tudinho. Sim. Já aviso. Aí, e eu sempre ando com ele. Tipo, não sei se vai me salvar, mas tipo, tá ali comigo. Uma coisa, né? Eu também. Eu tenho um canivetezinho de estimação e eu fiz, né? Eu fiz Muay Thai um tempo.
Eu Já fiz Muay Thai, já fiz Jiu-Jitsu, tudo pensando nessa questão, né? Realmente de proteção, né? Claro que se for para acontecer alguma coisa, mas enfim, é melhor você já estar precavida, né? Como a gente disse no início. Ser mulher, né, já nasce assim, sabendo que precisa realmente tomar cuidados maiores. O meu cuidado, né, engraçado, eu não é nada disso, gente, eu tô toda doida. Até porque, assim, olha que coisa horrorosa que eu vou falar, mas eu fico pensando, né, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né, você tem muito assalto à mão armada e tudo mais, então eu fico pensando assim, gente, qualquer coisa eu vou falar, leva, não vou fazer nada mesmo, então... Mas eu nunca levei nada de um instrumento de defesa pessoal, nada disso, para as minhas viagens no exterior, não. O cuidado que eu tinha é porque, pelo menos lá fora, é mais comum que você sofra furtos do que você sofrer assalto, né? Que nem é aqui. Então, uma coisa que eu fazia era não desgrudar do meu passaporte. Meu passaporte, dinheiro, tudo isso. Então, assim, eu sempre ando com doleira. Eu não carrego dinheiro, nada disso em mochila. Sempre fica no meu corpo comigo. E assim, mesmo para dormir. Às vezes tem alguns rostos que tem até cofre e tudo mais. Eu dormia com o negócio junto comigo. Debaixo de travesseiro. Eu já dormi com o negócio no meu corpo, porque é uma coisa que eu fico pensando assim, caraca, se o pior acontecer, eu preciso ter pelo menos um cartão de crédito, um dinheiro. Então, eu não, mesmo tendo cofre em rosto, essas coisas, eu nunca tive coragem de deixar meu dinheiro nessas coisas. Eu sempre levei ele comigo, em doleira, para evitar esse tipo de coisa, porque tem muito, gente, isso em qualquer lugar. Vi furto, a gente tinha comentado, né, que foi roubada no Peru. Eu acho que em todos os lugares do mundo que eu já vi situações do tipo, entendeu? Então, assim, a gente tem essa coisa de que lá fora é mais seguro. Eu acho que é seguro nesse sentido de você não vai ter uma arma de fogo na sua cabeça. Mas furtos acontecem em todo lugar do mundo o tempo todo. E aí eu sempre me preocupei bastante com essa coisa. E outra coisa que eu fazia, assim, tentar nunca fui de sair muito à noite, sabe? Eu sempre preferi os passeios diurnos. E eu sempre procurava companhia, mesmo nos roxas, sabe? Pra não estar totalmente sozinha. E sempre deu certo. Eu nunca fiquei sozinha. Eu também tenho muito medo de violência sexual também. Eu acho que isso é um medo. Nós, né, tem esse medo. Sim. E aí eu acho que é um medo independente de viagem, né, gente? Eu tenho na vida. E é isso, né? Assim, naquela hora que, tipo, a gente tem medo, a gente vai ter que aprender a conviver com medo para não deixar esse medo bloquear a gente de fazer as coisas que a gente quer fazer. Sim. Porque é isso, né? Assim, eu sei que não existe um estudo estatístico, mas eu não acho que a probabilidade de eu ser violentada numa viagem é maior do que a probabilidade de eu ser violentada no meu dia a dia. Porque, sim, eu acho que infelizmente, é algo que a gente tá sujeito. É horrível falar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Até dentro de casa, né? Sim, né? Crianças, né? Então, sabe, criança, idoso, não tem muita distinção. Então, assim, é um risco que a gente corre, sim. Só que eu acho que ele não é agravado pelo fato de você estar em outro lugar. Até porque, né, quando a gente circula em áreas turísticas, geralmente são áreas que as pessoas sabem que tem turista lá. E para nenhuma cidade, né, nenhum país, né, não é bom que existam casos de violência extrema nesses lugares. Né? Então, assim, por exemplo, estou falando... O Rio é super perigoso em alguns lugares, mas nas áreas turísticas mesmo, você vai encontrar furto? Óbvio, né? A gente vê, às vezes, cenas deploráveis na televisão e tudo mais. Só que ainda assim, os lugares turísticos, eles recebem mais atenção de segurança, eles têm uma movimentação maior. Então, assim, a probabilidade de você ser assaltado ou acontecer alguma coisa com vocês nesses lugares é menor do que em outras áreas do Rio que não tem tanta atenção. Né? Porque bem ou mal o turismo traz isso. O turismo traz atenção. Não é bom no lugar saber casos de violência em determinada área. Então, bem ou mal, a gente às vezes eu tô mais segura turistando
do que no ônibus voltando para casa no meu trajeto do dia a dia. Esses dias eu vi em algum lugar, eu não lembro bem onde, que eu não sei se era uma pesquisa ou se era uma pessoa falando que fazia isso, eu não lembro exatamente, mas eu me fixei na informação, que era uma mulher que, para passar uma visão de segurança maior quando ela estivesse no ambiente, ou ela fosse num barzinho, alguma coisa e tal, ela colocava sempre um anel no dedo como se estivesse casada, acompanhada, entendeu? E é engraçado porque, tipo, por um lado você vê assim, que saco a mulher precisar fazer isso. Mas por outro lado é tipo, cara, isso é importante pra gente que está só num lugar para afastar aquela pessoa. Porque se uma pessoa vê que você tá casada, ela já imagina que você está acompanhada por uma pessoa, né? Então, isso já diminui a probabilidade de acontecer alguma coisa, de você ser seguida, enfim. Então, é ruim pelo patriarcado e todas as coisas, mas é uma informação boa da gente fazer. Eu já usei isso quando eu trabalhava num bar. Eu usava direto o anel, porque era muita gente enchendo o saco, bêbado e tal. Eu colocava o anel e já afastava muita gente. Então, eu faço isso quando vou pegar Uber, geralmente. Eu sou muito das alianças. Quando vou pegar Uber, e principalmente se for à noite, sempre. Botar aliança, estou mandando áudio e tal. Isso sempre, gente. Até hoje, assim, andando na minha cidade, eu pego o Uber, eu ligo, ó, entrei no Uber, vou compartilhar com você, conseguiu ver? Sim, sempre, porque é importante que saibam que alguém tá vigiando a gente, mesmo que não seja verdade, né? E eu, inclusive, quando eu faço isso de Uber, eu ainda sou descarada, eu tiro a foto da placa mesmo e tô nem aí. Eu falo, ó, tô tirando mesmo, tô indo, enfim, mando, porque a pessoa está sabendo que tá sendo informada, entendeu? Então já é uma... Não precisa ser escondido, entendeu? Tem que mostrar descarado que estou fazendo isso para você não fazer nada comigo. Isso, tem que mostrar. E é isso, assim, eu acho que o que a Açúcar falou de tentar fazer visitas em grupo, isso é muito legal, né? Tem várias cidades que tem walking tour, e aí lá você mesmo já conhece pessoas, você conhece a cidade inteira e você está acompanhado. Então, é isso, a gente viaja sozinha, mas a gente não está desacompanhada o tempo todo. E eu acho que isso traz uma segurança maior. A Deta falou que a cidade, né, que viaja do Rio de Janeiro, e nunca foi furtada, mas já foi furtada na cidade onde ela mora. Né? E tem algumas colocações aqui, né, de que ainda não de pessoas que ainda não viajaram sozinhas, mas que tem que tomar coragem ainda. Né? Eu até antes do início da pandemia, eu organizava grupos de viagem a gente ia era road trip, né? A gente ia de ônibus para Venezuela, juntava várias pessoas e a gente ia. Passava quase 3 dias lá. E, cara, era muito interessante porque sempre vinham muitas mulheres falando, eu tenho medo de ir sozinha. Eu falei, amiga, primeiro, você já não está sozinha porque você já está falando comigo. Então, já é mas eu tenho medo de não conhecer ninguém. Olha, tu vai entrar no ônibus, tu já vai conhecer alguém, tu já vai sentar do lado de alguém. Então, é muito interessante o que a gente faz aqui de estar compartilhando isso para estimular mesmo, sabe, essa liberdade das mulheres, de não ficarem presas com medo de fazer as coisas porque não tem outra pessoa, uma companhia e tal. É de realmente a gente falar, não, cara, tu pode fazer isso, tu não vai ficar sozinha, tu vai conhecer outras pessoas. Entendeu? Então, e como você cresce fazendo isso? Tipo, crescimento que eu digo interno mesmo, né? Como você se torna uma pessoa diferente. É um autoconhecimento. Um aprendizado muito grande, eu acho. E você pode começar com pequenos passos também, né? Quem quer começar e tem esse receio de viajar, pode começar na própria cidade, sei lá, vou fazer um passeio, vai no restaurante que sempre teve vontade, mas nunca foi, sabe? Começa a fazer as coisas. Sozinho. E aí vai dando os passos. E tem uns tabus, né? Sabe? Tipo, a pessoa ir no cinema sozinha, que baixa astral. Gente, cansei de fazer isso. Eu fiz isso na adolescência também.
Tava cansada, tipo, não queria ficar rodando, fazendo hora. Paguei o ingresso e no cinema pra dormir. E sabe, imagina, eu quero ver um filme, não conto companhia, ou a pessoa não gosta, né? Já aconteceu, tipo, depois de Ai, cair. gente, eu amo. E Eu amo. de Eu saber estava também, né, quando você faz algo sozinha, que isso não seja, que você não enxergue como uma solidão, e sim como uma solitude, de você estar bem consigo mesmo e fazer as coisas sozinha por si, e ficar feliz de estar fazendo por si. Isso é muito legal, cara. Isso é muito Ai, gente, empoderador. eu gosto. É autocuidado também, né? Você saber o que você gosta. Eu acho isso muito importante. E é isso, né, meninas? Não se privar das coisas. Eu não sei se vocês viram, mas o Dia da Mulher sempre roda por aí essa imagem, que é o passaporte de, sei lá, da década de 50, do marido autorizando a esposa, né? Ou do pai autorizando a filha, alguma coisa assim, a viajar. Então, assim, há menos de 100 anos a gente precisava de autorização para andar, né? E enquanto evoluímos, e eu acho que a gente tem que realmente, assim, existe o medo, existe insegurança, isso é normal, sabe? Eu não conheço nenhuma pessoa que fala assim, sempre viajei sozinha de boa, nunca vi problema. Sempre rola uma insegurança Não, antes de você todo mundo começar. tem medo. É Todo normal. mundo E tem é medo. bom, o medo é bom também, né? E o medo é bom, né? Porque meio que faz a gente se resguardar, né? Livra a gente de certas coisas. Então, sentir medo é bom. O que não pode é a gente deixar o medo paralisar, né? Aí é um Isso. problema. Exato. E Exatamente. saber separar, né, o medo do perigo, né? Porque o perigo é uma situação Exato. realmente perigosa. Então, você evita isso aí. O medo é só, tipo, um alerta. Sim, e eu acho que é isso, né? Eu acho que é importante a gente não privar de viver experiências, né? De aprender com a gente, de aprender com o mundo, né? De romper fronteiras, né? A gente fica tão, né? Nessa pandemia, então, a gente tá tão enclausurado, assim, no nosso mundinho. Eu tô de home office, então não aguento mais ver as paredes da minha casa, tô doida pra isso acabar, pra poder viajar. Assim. E imagina, gente, 2 anos de pandemia, e a pessoa não viaja porque não tem companhia. Não dá. Não dá. E outra, né? Ainda tem essa que quando você quer arrumar uma companhia, tem que bater a data, tem que bater a questão financeira, tem que bater o lugar que quer conhecer. Tudo. Tem que bater os gostos, tudo. Mas às vezes não dá, tipo, não vai coincidir com o seu momento, com o escuro. Então, tipo, você vai deixar de ir porque não tem uma pessoa para ir junto? Não. Você vai, se joga, entendeu? Vai, faz por si mesmo. Exatamente. A gente está chegando aqui no finalzinho da live. Aí queria saber se vocês têm uma mensagem final para passar, para falar. Eu só queria que todas as mulheres aí falassem, eu quero, eu posso, eu consigo, e se jogassem mesmo nessa experiência, porque é real, assim, é muito engrandecedora pra gente. Libertador, né? Libertador, empoderador, é assim. Realmente, muito bom. Como a gente falou aqui, vai dar medo. Vai dar medo, mas vai com medo mesmo, né? É assim que dizem. No fim, Vai com medo. Vai dar medo pra caramba. O perigo é viciar, né? Realmente. É você viver, né, gente? Senão a gente passa a vida em branco, vai sobrevivendo, só trabalha. E você vai se arrepender se você não viver as experiências que você queria ter vivido. Isso aí, com certeza. Meninas, muito obrigada. Agradecer muito a sua, agradecer a Júlia, agradecer muito o carinho que mora mais cedo também. Eu adorei nosso bate-papo, né? Apesar do meu perfil ser mais um perfil voltado para a família, eu acho que é um bate-papo super importante, porque é isso, né? Vocês, hoje a minha realidade é diferente, mas eu acho que talvez se lá atrás eu não tivesse dado esse primeiro passo e começado a viajar da maneira que foi possível, né, sozinha, talvez hoje em dia eu não faria parte de uma família viajante, talvez, né? Uhum. Então, eu acho que isso é essencial. Eu queria muito agradecer a contribuição de vocês. Adorei nosso bate-papo. Espero que o pessoal aí de casa também tenha gostado. E vamos marcar outros assuntos, vamos conversar mais nesse projeto de poder conhecer vocês todas, né? Cada um de um cantinho do Brasil. Hoje tivemos a Suca, que é do Amazonas, a Júlia, que é da Bahia, a Karine, que é do Mato Grosso. Então, mulherada aí do Brasil inteiro viajando, e é isso. Adorando conhecer. Obrigada pelo convite. Também gostei muito do papo.
Muito obrigada pelo convite. Eu adorei também. Muito, muito obrigada. Adorei compartilhar as experiências, aprender também com vocês. Muito obrigada mesmo, meninas. E obrigada por quem estava assistindo aqui também, acompanhando a gente. Sim, obrigada que ficou assim pra gente, né? Com Obrigada. certeza. Obrigadão, gente. Vou encerrar Pra para quem ainda não deixar segue a salvo. gente, aproveita e segue E- também. Ali em cima dá para seguir todo mundo, tá bom? E eu vou marcar o arroba também para Ai, deixar vai na ficar live. salva? Beleza? A Deia perguntou aqui se Vai. ficar salva. Então, Vai, assim, se tudo der certo, eu vou deixar salvo. fica, né? Então tá bom. Beijão, meninas. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau.